Meu nome é Luiz Fernando, sou professor e mestre em Sociologia. Estou aqui a convite do pessoal do Instituto Federal de Matão para a série Olhares Ubuntu, em referência ao mês da consciência negra, para responder uma pergunta nada simples, mas já bastante discutida, inclusive em outros vídeos disponíveis na rede, que é preto ou é negro, né? Quando a gente pensa as preocupações e as questões que surgem da dúvida que as pessoas têm na forma de se referir a pessoas negras, como a gente entende hoje como categoria oficial do IBGE, no sentido de não incorrerem em racismos ou qualquer tipo de constrangimento. Minha intenção aqui, mais do que dar uma resposta pronta, pensando os usos, se pauta mais na preocupação com os sentidos e os significados dessa discussão e a forma como a gente pode entender como eles se relacionam com o fundamento que essas nomenclaturas carregam, né, e o seu sentido histórico, social e político também. Quando nós pensamos população negra, a gente faz referência a uma categoria que reúne dois grupos que hoje são demarcados e entendidos pela questão da cor da pele, basicamente, que são pardos e pretos. Pretos e pardos hoje oficialmente configuram a categoria negro no Brasil. Um outro uso bastante comum e bastante conhecido da categoria negro é pelo próprio movimento negro, né, que vai reunir pessoas não brancas, independente da sua tonalidade de pele, mas que tem fundamento e ancestralidade em pessoas pretas, e aí automaticamente nos referenciamos ao continente africano e toda a história que nós já conhecemos, que fundamenta também a formação do povo brasileiro. E o IBGE utiliza essa categoria preto-pardo, que hoje reunida enquanto categoria negro significa mais de 50% da população brasileira. As questões e as dúvidas sobre essa nomenclatura, primeiro vem que, independente de serem oficiais utilizados por esses órgãos, né, pelo movimento negro ou pelo órgão oficial de estatística brasileira, né, principalmente o IBGE, é que esse termo carrega bastante conotação negativa. E por conta do próprio histórico do nome, se a gente for pensar negro, não no seu significado enquanto dicionário que você pode encontrar, inclusive termos como infeliz, mas enquanto etimologia da palavra, você vai se aproximar de um sentido de estado de espírito como algo negativo, né? E aí isso não se trata de cor. A aproximação da cor escura a um estado negativo de consciência e de espiritualidade tem a ver também com uma tentativa de colocar essas pessoas sob um signo de negatividade por conta da história do racismo e da escravidão e com todas as suas consequências, né? Preto é cor. Se a gente for pensar as categorias que o IBGE trabalha, a despeito da questão raça, como a gente entende hoje, nós teríamos pretos, amarelos, pardos e brancos. Brancos é uma categoria que não se discute e não se subdivide, porque as pessoas que determinam o uso oficial desse termo, referenciadas no eurocentrismo, não questionam a categoria branco, então branco, qualquer pessoa de pele clara, automaticamente, em tese, pode ser referenciada dessa forma. Agora, pardos é, a princípio, um grupo de pessoas mestiças, de pretos e brancos, mas naturalmente na história da humanidade nós temos outros grupos humanos, pardos inclusive, que também constituem o povo brasileiro, a exemplo dos árabes. Indígenas também, mas aí nós temos a nomenclatura vermelho, que já não é utilizada oficialmente e é substituída por uma categoria étnica indígena, que apaga as diferenças entre os indígenas e os define apenas como indígena, né? Sem ter uma referência diretamente com a sua aparência ou fenotipia, como é o caso da população negra. E aí, todas as discussões e dúvidas sobre preto ou pardo, ou sobre negro ou preto, tem muito mais a ver com os usos do que com seus significados originais, porque os usos carregam outras formas de qualificação. Existem dúvidas também sobre a utilização do termo afrodescendente ou afro-brasileiro, que são duas designações que estão referenciadas muito mais numa pertença étnica, cultural, nacional ou mesmo continental, do que algo que relaciona-se diretamente com a fenotipia. Se a gente for pensar o exemplo do Freddie Mercury, que nasceu na Tanzânia, ele é um afrodescendente. E aí a gente tem também, por exemplo, refugiados hoje do continente africano, buscando o continente europeu para melhores oportunidades de vida, também como afrodescendentes. Brasileiros, pretos e pardos, negros, nesse sentido, também são afrodescendentes. Mas se nós formos pegar a origem da humanidade conforme as teorias hoje aceitam, e mais existe conceito sobre, afrodescendentes seriam todos os seres humanos, uma vez que a vida começa no continente africano. É um conceito frágil. Afro-brasileiro
já tem uma identificação mais direta com a pertença dessa descendência africana e o fato de estar no Brasil. Mas no nosso uso corrente do dia a dia, preto e negro são as categorias mais utilizadas. Nenhuma delas é errada. Agora, obviamente, se você quiser acertar do ponto de vista do uso, pergunte para a pessoa, tente entender de fato como ela se sente melhor, mas não tenha dúvida, eu, você, qualquer pessoa, quando não existe a questão racial, e do outro lado tem uma pessoa, por exemplo, branca, a gente não exatamente perde tempo com a sua classificação étnico-racial e se preocupa com o nome e com outros atributos que possam identificar. Espero ter ajudado. A discussão é mais ampla do que essa, mas acho que também é uma forma de contribuir para a discussão. Um abraço, obrigado.